Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Agora a gente vai falar sobre as viroses. Ei, vê que esquema massa. Claro que a gente não tem todas as viroses, né? Porque a gente sabe que a gente tem assim uma tonelada de viroses no mundo. Mas esse quadro aqui, ó, essa obra de arte aqui, tá te mostrando as principais viroses, tá? Aquelas que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? Beleza, eu achei até bonito o quadro. Mas o que é virose mesmo? Ó, sempre que você pegar esse termo virose, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar é que as viroses são as doenças provocadas por vírus. São doenças provocadas por vírus. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que é o seguinte, olha, um vírus, ele não entra no corpo para provocar uma virose não, viu? O danado do vírus, ele entra no corpo para que ele consiga entrar na célula específica, tá? Para que ele consiga parasitar uma célula específica para se multiplicar. Mas aí qual é o detalhe? O problema é que quando um vírus ele entra dentro de uma célula específica e começa a se multiplicar, os seus filhotinhos, claro, entre aspas, tá? Os seus filhos, quando vão sair da célula hospedeira, eles não pedem licença. Lembrem que quando os novos vírus eles vão sair da célula, eles estouram a célula. Aí quando eles estouram a célula, eles matam a célula. Aí o que é que acontece? Os filhotinhos vão procurar novas células para parasitar, para matar essas células também para se multiplicar. Mas aí o que é que acontece? Quando você tem um monte de células morrendo no seu corpo por causa de uma multiplicação viral, a consequência dessas mortes celulares é o que nós chamamos de viroses. Então, o que é que acontece? A danada da virose é uma consequência da multiplicação viral dentro do teu corpo. Que aí, claro, dependendo do tipo de vírus e dependendo da célula que esse vírus vai matar, você vai ter um quadro sintomático diferente, aonde a gente vai determinar alguns tipos de doença. Uma coisa que também a gente não pode esquecer é que, assim, a maioria das viroses, ela tem transmissão direta. Ei, a maioria das viroses tem transmissão direta. Ah, Andrei, o que é uma doença de transmissão direta? Ó, transmissão direta é uma doença que não precisa de vetor. Ou seja, você pega o vírus com um contato direto. Você não vai ter nenhum vetor que vai levar esse vírus para dentro do seu corpo. Você vai ter que ter contato com o vírus de forma direta. Agora, eu tenho algumas doenças que precisam de vetor, que você só vai ter esse determinado tipo de virose se você tiver contato com o vetor. Mas assim, antes da gente chegar, vamos começar a falar dessas principais. Ó, vamos nesse sentido. A primeira doença aqui que tem a raiva. Lembrem que a raiva é uma virose que ela está muito relacionada com animais, tá? Lembrem que essa raiva, ela tanto pode atacar os seres humanos, como ela também pode atacar os animais. E geralmente, o ser humano, ele tem contato com o vírus da raiva, tá? Com o lissavírus, quando você tem contato, presta atenção, quando você tem contato com o animalzinho. O animal contaminado passa esse vírus para você, tá? Por exemplo, você pega um cachorro que tem raiva, você sofre uma mordida desse cachorro, você pode ser contaminado. Tranquilo? Agora o problema é que essa raiva no corpo humano, se ela não for tratada muito rápida, ela pode levar o indivíduo à morte. Tá? Se você não tiver um tratamento rápido, quando você tem contato com um animal contaminado, tá? Você pode chegar à morte de raiva. Lembrando que tem alguns países por aí que você tem contaminação de raiva até por mordida de morcego. Tá? Lembrem que morcego também pode transmitir raiva. São dois exemplos aí que a gente usa muito para raiva. Depois da raiva, eu tenho a rubéola. Lembrem que a danada da rubéola também é uma virose e ela é provocada por um vírus que a gente chama de rubivírus, tá? Essa rubéola, ela é muito caracterizada porque quando o paciente pega a rubéola, geralmente ele vai ter uma febre persistente e vai aparecer umas manchinhas vermelhas no corpo, tranquilo? Mas já é uma doença, veja, já é uma doença que não causa tanto problema, não causa tanto medo quanto a morte. Agora, qual é o detalhe? Uma mamãe, quando pega rubéola, ela tem que ter muito cuidado com o seu feto. Ou seja, uma mulher gestante, ela tem que ficar longe desse vírus da rubéola, porque quando ele entra dentro do corpo da mãe, ele pode transpor a placenta.
esse vírus pode chegar no feto. E chegando no feto, ele pode provocar problemas congênitos, ou seja, a criança pode nascer com problemas por causa que esse vírus conseguiu chegar na mãe. Depois da rubéola eu tenho a catapora. Lembre que a catapora é aquela doença que a gente chama de varicela também, que ela é muito caracterizada por aquelas manchinhas vermelhas, tá? Aquelas pústulas que aparecem no corpo. Agora sim, Andrei, é obrigado eu ter aquelas manchinhas vermelhas? Não. É obrigado essas manchinhas se espalharem por todo o corpo? Não. Você pode ter muito, você pode ter pouco, tá? Mas assim, essa manchinha vermelha, ela é característica. Essas bolinhas vermelhas que aparecem, que aí geralmente causa urticária, você coça e faz uma feridinha, é caracterizado da catapora. Tranquilo? Depois eu tenho um sarampo, tá? O sarampo também é uma virose, claro, também é uma virose. Essa virose, uma vez no corpo humano, pode provocar placas vermelhas. Tem muita gente que confunde com a catapora, mas assim, o sarampo ele forma mais placas, tá? Forma mais placas do que as bolinhas. Mas o sarampo também é vírus. Depois eu tenho a AIDS. A AIDS. Quando a gente fala de AIDS, eu acho que é uma das viroses mais conhecidas do mundo. É provocada por um vírus que a gente conhece como HIV, tá? E essa danada dessa AIDS, ela é perigosíssima, porque o vírus que provoca ela é um vírus que ataca o nosso sistema imunológico. A gente fica sem defesa. Então, o problema de um paciente aidético é que quando o HIV entra no corpo, o HIV ataca as células que era para matar ele. Então, a partir do momento que ele ataca o sistema imunológico, ele deixa o indivíduo muito fraco, tá? Ele deixa o indivíduo sem defesa. Aí o corpo fica muito exposto para outras doenças. Então, geralmente, um paciente que tem AIDS, ele geralmente morre por outra doença oportunista do que de maneira propriamente dita pela AIDS, beleza? Depois eu tenho a gripe, né? Que aí, assim, a gripe, ela tem uma grande quantidade de vírus que ocasiona essa doença que a gente chama de gripe, né? Que são os vírus aí, são os influenza, tá? Eu tenho a gripe. Aí, ó, pra cá. Agora eu vou começar, ó, essas doençazinhas aqui, ó, que são as doenças de transmissão indireta. Essas virosezinhas aqui, que estão com esse insetinho aqui, ó, são as viroses de transmissão indireta, são aquelas que precisam de um vetor. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? E qual vai ser o vetor? O vetor é o mosquito do gênero Aedes. Como essas viroses, elas são transmitidas por um mosquito, elas são transmitidas por um inseto, a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela é o que nós chamamos de arboviroses. Arboviroses, prefixo arbo, artrópodes, inseto, é transmitida por inseto. Aí o que é que acontece? André, é o mesmo inseto? É, o Aedes aegypti. O Aedes, o mosquito do gênero Aedes, vai, ó, transmitir a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Qual é o detalhe? Andrei, mas é fácil diferenciar? Olhe, para quem nunca viu, não é tão fácil, mas a gente tem sintomas bastante característicos dessa doença. Por exemplo, a dengue dá febres muito altas, muita moleza e o corpo muito dolorido. A chikungunya, geralmente a gente tem como principal característica a inflamação das articulações. A inflamação das articulações. E a zika tem uma febre alta, mas um quadro febril geralmente mais curto e a pessoa fica muito manchada, fica toda pintada de vermelho. São características que a gente encontra, tá? Que geralmente a gente usa para diferenciar isso. Mas claro que para você ter esse diagnóstico, tem que procurar um profissional médico para que ele faça o exame e comprove exatamente qual é o tipo de doença que você está. Depois eu tenho a febre amarela. A febre amarela é o seguinte, Andrei, ela é transmitida pelo Aedes? É, se for a febre amarela urbana. Porque eu tenho uma febre amarela silvestre, que é transmitida por uma muriçocazinha também, que é o Haemagogus, tá? É o mosquito Haemagogus. Aí vocês têm que ficar ligados. Se for a febre amarela silvestre, é o mosquito Haemagogus. Se for a febre amarela, urbana, é o Aedes. Depois eu tenho a Covid-19, que é provocada por um tipo de coronavírus, tá? E essa Covid-19 é uma doença de trato respiratório, tá? Provocada por esse tipo de coronavírus. E depois eu tenho a polio, ó, a poliomielite. A poliomielite é a paralisia infantil. A poliomielite é a paralisia infantil.
é a danada da virose do Zé Gotinha, que a gente previne pelaquela vacina do Zé Gotinha, aonde o paciente, quando pega o vírus da poliomielite, geralmente ele pode ter um quadro de paraplegia, tá? Ele vai atrofiar exatamente a musculatura dos membros inferiores, causando uma possível paraplegia, beleza? Depois eu tenho a cachumba. A cachumba, que é o paramyxovírus, é o que a gente chama de papeira. É um vírus, que vai inflamar as glândulas salivares. Aí você incha essa região aqui, que aí fica como se fosse um papo grande. Por isso que a galera chama de papeira. Tranquilo? Só um detalhe. Essas viroses aqui não tem remédio. Com raríssimas exceções. Geralmente as viroses, quem mata o vírus é o sistema imunológico. Os remédios que a gente toma é para tratar os sintomas, tá? Com raríssimas exceções. E algumas dessas viroses aqui podem ser prevenidas por vacina. Toda virose tem vacina? Não. Mas uma grande parte das viroses são prevenidas por vacina. Então, resumindo, pegou esse termo virose por aí, são exatamente as doenças provocadas por vírus. Ei, gostaram do esquema, né? Então eu vou sair da frente para tu tirar aquela foto, copiar tudo. Beleza? Valeu!